Vou fazer assim. Senhoras e senhores deputados, vamos dar início à nossa reunião. Pedia que se sentassem, por favor. Assumissem os vossos lugares. Feche-me ali a porta, por favor. Muito bem. Vamos então dar início à audição da Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões no âmbito do seu plano de atividades. Cumprimento já a sua Presidente, doutora Margarida Correia de Aguiar, o Dr. Hugo Borginho, Diretor do Departamento de Supervisão Prudencial, Dr. Vicente Godinho, Diretor do Departamento de Autorizações e Registros, e o Sr. Dr. Eduardo Pereira, Diretor do Departamento de Supervisão Comportamental. Vamos então dar início à nossa audição. Será composta por uma intervenção inicial da Sra. Doutora Margarida Correia de Aguiar, 15 minutos, portanto, eu sei que regimentalmente estão previstos 10 minutos. A Sra. Presidente pediu-me, a título excepcional, portanto, um prolongamento desse tempo para os 15 minutos, a situação que acedi. Posteriormente, seguir-se-á uma primeira ronda de 5 minutos de questões dos grupos parlamentares com resposta individualizada e depois, então, passaremos a uma segunda ronda de 2 minutos por deputado com resposta conjunta no final das intervenções dos grupos parlamentares. Sendo assim, informo que será distribuído pelos grupos parlamentares um PowerPoint, portanto, que está ali visualizada a sua capa, portanto, não passaremos esse PowerPoint ali. Portanto, a Sra. Presidente irá fazer a sua intervenção de 15 minutos sem apoio do PowerPoint, mas, entretanto, já solicitei aos serviços para fazer a sua distribuição e os seus deputados, assim, se o entenderem, fazerem um acompanhamento e lerem esse PowerPoint é quando da intervenção da Sra. Presidente. Sem mais delongas, senhoras e senhores deputados, vamos então dar início à intervenção da Sra. Doutora Margarida Correia de Aguiar. Sra. Doutora, tem a palavra, 15 minutos. Muito obrigada. Boa tarde a todos. Cumprimento o Sr. Presidente e as senhoras e os senhores deputados. Eu começo por agradecer esta audição, que constitui uma oportunidade de apresentar um balanço, ainda que muito sumário, do trabalho realizado durante o meu mandato como Presidente do Conselho de Administração da Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões. Assumi as desafiantes responsabilidades de presidir ao Conselho de Administração da ASF, com muito empenho e permanente ambição e com o objetivo de servir o interesse público e de responder às legítimas expectativas do mercado e da sociedade civil e da equipa que trabalha na ASF. O trabalho desenvolvido ao longo dos últimos 6 anos encontra-se evidenciado em instrumentos de gestão da ASF que são públicos, apresentados em diversos momentos junto do mercado e de instituições públicas, através de diferentes canais de comunicação. Como? Mais alto, peço desculpa. Assinalo, em particular, o Balanço Estratégico 2020-2024 da ASF, instrumento que marcou o meu mandato, que apresentei em sessão pública realizada no passado mês de abril. O Plano Estratégico espelha uma parte significativa do trabalho realizado, mas não esgota o que foi feito durante o meu mandato. Na audição, por ocasião da minha indigitação, apresentei a minha visão para a ASF e os principais compromissos que assumi. É sobre estes compromissos que hoje venho prestar contas às senhoras e aos senhores deputados, que se cruzam em algumas iniciativas com o plano estratégico, o que terei de fazer de forma muito sumária por razões de economia de tempo. O meu mandato foi marcado por uma envolvente macroeconómica muito desafiante, com adversidades e eventos disruptivos. Registou-se um período prolongado de taxas de juros e rendibilidades muito baixas, a pandemia de infecções por Covid-19, causadora de disrupção sem precedente, a escalada da inflação para valores acima dos 10%, a subida rápida das taxas de juros e rendibilidades e o crescimento económico débil e a imprevisibilidade geopolítica com riscos de downside latentes nos riscos financeiros. Uma primeira conclusão que gostaria de partilhar é que foi possível conciliar as intervenções musculadas exigidas para responder às dificuldades trazidas pela envolvente que acabei de descrever, sem quebrar as atividades correntes e mantendo a visão estratégica. Gostaria então de deixar registados os grandes trabalhos que me propus desenvolver na dimensão organização, governação, recursos humanos e transformação digital. Foi concretizada uma profunda reorganização interna da ASF com o objetivo de reforçar a qualidade e a eficácia dos mecanismos de governação. Neste âmbito,
Realça a criação do Departamento de Desenvolvimento de Recursos Humanos e do Departamento de Comunicação, que não existiam, a integração no Departamento de Supervisão Comportamental das atividades de literacia financeira e das funções do então Departamento de Reclamações, que funcionava autonomamente. Neste processo, inclui-se também a criação de raiz do Gabinete de Controlo Interno, considerando a crescente complexidade das obrigações normativas a que a ASF se encontra sujeita. Foi também criado o Gabinete de Organização e Planeamento, considerando a necessidade de desenvolver instrumentos de gestão organizacional e planeamento. Cumpre-me também referir a criação de estruturas de topo e intermédias de acompanhamento e aconselhamento de matérias multidisciplinares que envolvem temas transversais à atividade core, como, por exemplo, os grupos de especialização de finanças sustentáveis, da resiliência operacional digital e do branqueamento de capitais, e também de suporte à atividade, como, por exemplo, o Fórum dos Recursos Humanos, constituindo estas estruturas uma via de aceleração e consolidação de conhecimento e competências e de integração de visões diferenciadas, mas complementares, para apoio à regulação e supervisão e à gestão. Eu gosto de salientar estas dimensões porque não devemos ignorar que a capacidade das instituições responderem aos desafios e de tomarem e implementarem as decisões que consideram certas em cada momento está dependente dos recursos humanos e dos modelos de organização e de governance de que dispõem. Ainda na área da organização e gestão, o Conselho de Administração fez duas opções estratégicas de fundo. Por um lado, empreendeu um importante programa de reforço e retenção do quadro de pessoal, para minorar a grave insuficiência de recursos humanos com que a ASF se deparava e que se cifrou no final de 2024 no recrutamento líquido de 36 colaboradores, acompanhado de uma melhoria significativa das suas qualificações. E, por outro lado, empreendeu um ambicioso programa de transformação digital com vários eixos. Melhoria da capacitação digital da ASF, através do reforço de recursos tecnológicos, o investimento em formação digital e na ciência dos dados, o desenvolvimento da primeira fase da utilização de inteligência artificial, a construção de novas plataformas digitais, a construção de uma nova intranet e o lançamento de novos portais, como o Portal dos Operadores, o Portal dos Seguros de Saúde e o Observatório dos Seguros de Saúde. Na dimensão regulação, quais foram os principais marcos? Primeiro, prioridade à elaboração, aprovação e implementação das normas regulamentares de natureza estrutural em domínios muito relevantes como a conduta do mercado e o tratamento de reclamações, o sistema de governação de tecnologias de informação e comunicação, a distribuição de seguros, o reporte de informação à ASF pelos operadores, a prevenção e o combate ao branqueamento de capitais e ao financiamento do terrorismo, os deveres de informação dos fundos de pensões, as participações qualificadas, o novo normativo contabilístico IFRS 17 e os procedimentos de registro prévio junto à ASF para o exercício de funções reguladas. Segundo, prioridade ao acompanhamento regulatório dos novos riscos emergentes ou cuja relevância assumiu novas proporções para os setores supervisionados, designadamente as matérias das finanças sustentáveis e alterações climáticas, da cibersegurança, da resiliência operacional digital e inteligência artificial, traduzida designadamente na elaboração, aprovação e implementação de instrumentos regulatórios. Terceiro, reforço da capacidade de resposta proativa e com qualidade aos compromissos europeus em matéria regulatória, com destaque para a intensificação da participação e interação da ASF com a IOPA, a Autoridade Europeia. Realço que a este aprofundamento não terá sido alheia a minha eleição para o Management Board da IOPA, em setembro de 2023, por parte dos representantes das autoridades nacionais de supervisão, membros da Autoridade Europeia. Quarto, prioridade ao investimento numa segunda linha de instrumentos regulatórios, a soft law, uma escolha estratégica com efeitos estruturantes na eficácia de condutas dos operadores, com claros benefícios na proteção do consumidor, em que os objetivos são a transparência, a comparabilidade, a descodificação e simplificação da informação e a harmonização de práticas de conduta de mercado. São exemplos de soft law implementada as práticas na comercialização de produtos sem garantia de capital, a informação a constar dos avisos de pagamento de prémios de seguros, a distinção entre planos de saúde e seguros de saúde,
a definição de condições padrão do seguro de saúde, os prazos máximos de resolução de sinistros multirriscos habitação, a diversidade de género dos órgãos de administração e fiscalização dos operadores, neste caso, em concreto, em fase de consulta pública. Em fase de lançamento estão 3 pacotes de recomendações relativas à comercialização de seguros de proteção ao crédito, ao combate à fraude nos seguros e ao acompanhamento que as empresas de seguros devem fazer às atividades dos seus agentes de mediação. Na dimensão supervisão prudencial e comportamental e ação sancionatória. Durante o meu mandato foi reforçada a supervisão. Gostaria de destacar algumas decisões e melhorias de natureza estrutural. O aperfeiçoamento das matrizes de risco, que são instrumentos de avaliação de risco das entidades supervisionadas. O reforço da supervisão comportamental em resultado das melhorias resultantes da reorganização do Departamento de Supervisão Comportamental, que atrás referi, do aperfeiçoamento das matrizes de risco e da nova regulamentação da conduta de mercado e a sua governação. O reforço da supervisão do governo societário, considerando o papel que esta função assume na garantia de uma gestão sã e prudente, a criação de um único Departamento de Supervisão Prudencial, cobrindo seguros e fundos de pensões, com sinergias que se obtêm pela centralização de serviços especializados e pelos benefícios de os mesmos serem desenvolvidos sob uma mesma liderança. A implementação do modelo integrado de supervisão, um projeto estruturante que vai permitir ter uma visão holística do risco por entidade supervisionada, integrando as dimensões macroprudencial, microprudencial e comportamental. O enforcement da ação sancionatória com 2 eixos de investimento, capacitação de recursos humanos afetos e capacitação tecnológica. E, finalmente, as melhorias no quadro da avaliação de riscos na perspectiva macroprudencial, designadamente a revisão estrutural das publicações em matérias de riscos e estabilidade financeira e a criação de um painel de riscos para o setor dos fundos de pensões e de uma nova publicação do Risk Outlook. Nova dimensão, a proteção e apoio ao consumidor. Foi realizado um significativo reforço da proteção e apoio ao consumidor. Uma linha de força que esteve bem presente no objetivo da redução da conflitualidade entre os operadores e os consumidores foi o reforço contínuo da transparência, credibilidade e reputação de ambos os setores, também como driver para o seu crescimento e vitalidade. Neste sentido, destaco as novas exigências trazidas pela regulamentação da conduta de mercado, com o novo reforço da sua governação e o novo sistema de tratamento de reclamações, o reforço da transparência na relação comercial entre os operadores e os consumidores através da adoção dos tais instrumentos de soft law, ou, por exemplo, da publicação de rankings de reclamações por operador, a disponibilização de ferramentas de avaliação de desempenho de produtos financeiros, o reforço da informação a prestar pelos operadores aos consumidores, o investimento na comunicação da AISF como ferramenta de supervisão, tendo na base a dinamização do novo portal do consumidor, a criação de uma estrutura dedicada exclusivamente à literacia financeira e a aprovação de novos modelos de supervisão de produtos. No âmbito do reforço do modelo de governação da AISF, foi criada em 2022 uma nova estrutura consultiva que se revelou estratégica, o Fórum AISF para a Conduta de Mercado, com o objetivo de reforçar e aperfeiçoar a regulação e a supervisão da conduta de mercado. Na dimensão relacionamento da AISF com as entidades supervisionadas, uma área que mereceu a minha especial atenção foi o relacionamento da AISF com as entidades supervisionadas. Aqui destaco a realização regular de reuniões periódicas do Conselho de Administração da AISF, promovidas pela Presidente e os Conselhos de Administração das entidades supervisionadas, a criação, em 2019, do Comitê AISF-APS e do Comitê AISF-APFIP, que reúnem com periodicidade regular para tratarem de temas técnicos transversais aos respectivos setores, o reforço dos contactos entre a AISF e os responsáveis pelas funções-chave das entidades supervisionadas, a instituição da obrigatoriedade da existência da figura nova do responsável pela função autónoma da conduta de mercado que todas as entidades supervisionadas passaram a ter e, finalmente, a construção do novo portal dos operadores. Uma outra dimensão, a proximidade da AISF à comunidade e utilidade social. A visão de uma AISF cooperante e aberta à comunidade
e com utilidade social tornou-se uma realidade que prosseguiu passos determinantes durante o meu mandato. Esta opção estratégica revelou-se muito importante, tanto ao nível da diversificação das fontes de conhecimento, como no desenvolvimento de instrumentos tecnológicos inovadores através de projetos conjuntos que agregam saberes distintos, mas complementares. No portfólio de projetos realizados e de parcerias estabelecidas constam a Universidade do Minho, a nova School of Business and Economics, a nova Information Management School, a nova School of Law, a Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa e a Católica Lisbon School of Business and Economics. E destaco aqui projetos como o estudo da poupança para a reforma, a investigação sobre o Protection Gap, a construção do portal de seguros, a construção do Observatório dos Seguros de Saúde e ainda o levantamento de oportunidades de inteligência artificial na ASF, assim como a lecionação em cursos de pós-graduação e mestrados. Encontra-se em fase de construção o portal da poupança de longo prazo para a reforma, que é um instrumento de literacia financeira e de proteção do consumidor, e também em construção está o Observatório de Longo Prazo para a Reforma, que é uma plataforma digital dedicada em permanência ao conhecimento detalhado e ao acompanhamento do mercado sobre produtos de poupança para a reforma regulados e supervisionados pela ASF. Ambos os instrumentos poderão ser muito úteis para responder ao pacote Savings and Investments Union, apresentado este ano pela Comissão Europeia. Faço também referência à criação, em 2021, do Prémio Investigação ASF, uma iniciativa que visa incentivar a produção de trabalhos de investigação científica de elevado valor. A ASF deve também ser reconhecida pela sua capacidade e empenho em contribuir para melhorar o conhecimento público dos setores que regula e supervisiona e melhorar a qualidade das políticas públicas regulatórias. Nesta vertente, realça o serviço público prestado pela ASF através dos observatórios que referi e do portal de estatística que tem lançamento previsto até ao final de 2025. Eu gostaria de destacar, em particular, 3 trabalhos da ASF. A proposta de um sistema de cobertura do risco de fenómenos sísmicos, mais conhecido por Fundo Sísmico, incluindo os respectivos mecanismos de governação e de financiamento, entregue ao Governo em dezembro de 2024. A proposta de revisão do regime jurídico do seguro obrigatório de responsabilidade civil automóvel, entregue ao Governo em 2022. E a colaboração da ASF com a Assembleia da República e com o Governo na concretização e operacionalização da lei fundamental que é a Lei do Direito ao Esquecimento. Uma palavra sobre o Fundo de Acidentes de Trabalho e o Fundo de Garantia Automóvel. São 2 fundos com relevantes funções sociais, como os seus deputados sabem, cuja gestão está confiada à ASF. Estes fundos são geridos através de unidades de apoio dedicadas que integram a estrutura organizacional da ASF, beneficiando os fundos das infraestruturas de meios e de recursos da autoridade, tendo aproveitado plenamente das transformações que foram realizadas internamente na autoridade. Eu gostaria de deixar aqui uma nota de preocupação, para concluir, relativamente à autonomia e independência da ASF, que tenho o dever de apresentar. As restrições orçamentais aplicadas ao longo do período do meu mandato materializaram-se em cortes financeiros significativos, com implicações graves para as atividades da ASF, impedindo a ASF de contratar os serviços de que necessita. O mesmo se diga em relação às cativações feitas ao Fundo de Acidentes de Trabalho e ao Fundo de Garantia Automóvel, que impedem que a ASF seja reembolsada dos custos em que incorre com a sua gestão, com consequências indesejáveis para a execução do seu orçamento. Estas práticas interferem na autonomia e independência da ASF, que legislação específica protege, mas que tem sido ultrapassada por decisões políticas constantes da Lei do Orçamento do Estado e dos decretos-leis de execução orçamental. Para concluir, eu diria que a modernização regulatória, a promoção de uma cultura de governação e uma maior proteção do consumidor nos setores supervisionados, tornando-os mais robustos, são, em resumo, o resultado do trabalho da ASF ao longo dos últimos 6 anos, que procurei descrever e ao qual quero associar a equipa da ASF. E era este o balanço que eu queria partilhar com as senhoras e os senhores deputados. Muito obrigada. Muito obrigado, Sr. Presidente. Houve aqui uma derrapagem, enfim, pouco grande, mas, enfim, nós já tínhamos previsto,
pelo menos os 5 minutos adicionais. Passaremos então à primeira ronda com o grupo parlamentar do PSD, a senhora deputada Célia Freire. Tem a palavra, 5 minutos. Muito obrigada, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Cumprimento de forma especial a senhora Presidente da ASF, a doutora Margarida Correia de Aguiar, nesta que deverá ser a sua última audição na qualidade de Presidente da ASF, agradecendo todo o trabalho realizado ao longo destes últimos anos e toda a colaboração institucional com a Assembleia da República. Cumprimento também a equipa restante aqui presente. Nós trazemos aqui algumas questões para colocar, nomeadamente questões ligadas à questão da fiscalização das sanções, à literacia financeira, aos aplicativos e ferramentas que também aqui hoje trouxe e ao direito ao esquecimento. Relativamente à fiscalização e sanções, o ano 2024 foi particularmente intenso na vertente da supervisão da ASF. Foi tornado público que em 2024 a ASF intensificou a fiscalização direta ao mercado de segurador e de fundos de pensões, com o aumento nas inspeções presenciais e o agravamento das sanções aplicadas às entidades supervisionadas, com um aumento de 25% face ao ano anterior. Além das ações de supervisão no ano passado, a ASF realizou 250 suspensões e 783 cancelamentos de registro de mediadores de seguros e foram notificados 1.725 mediadores por irregularidades, tendo sido cerca de 1.200 situações regularizadas e 515 registros anulados. A ASF intensificou a sua ação sancionatória, concluindo 40 processos de contraordenação e instaurando mais de 29 casos. Gostaríamos de perguntar o que justifica este aumento de atividade de fiscalização em 2024, se efetivamente foram mais recursos canalizados para esta vertente da vossa atividade, se houve um maior número também de reclamações, ou um maior número de infrações ou incumprimentos. No fundo, como é que podemos interpretar estes números e como são mais números, não é, que têm um fator positivo, ou seja, com uma maior capacidade para identificar o que já existe, ou se será de uma forma mais negativa porque houve mais prevaricações. Pronto, esta era a primeira questão. O segundo tema, é só ver ali o tempo, relativamente à literacia financeira. Nós sabemos que recentemente o Governo alterou o paradigma da disciplina de educação para a cidadania, introduzindo também a literacia financeira e o empreendedorismo como uma das dimensões obrigatórias da disciplina ao longo de todos os anos de escolaridade, do 1º ao 12º ano. Esta matéria tem sido muito cara também ao PSD, tendo anteriormente já efetuado propostas neste sentido, que foram recusadas pela esquerda. Os supervisores aplaudiram esta medida, incluindo também a ASF, congratulando-nos com esse facto. Ainda ontem, na audição ao Presidente indigitado, Dr. Gabriel Bernardino, foi recordada a baixa literacia financeira dos portugueses e o consequente impacto na diversificação das poupanças, com prejuízo para a rentabilidade das mesmas. Certamente que a senhora doutora nos acompanha nesta visão, nomeadamente comparando com outros países com maior nível de literacia financeira, como bem conhece. O que lhe pergunto é qual é o impacto que espera com esta medida a longo prazo, portanto, com esta implementação, e como é que qual é o impacto que espera a médio e longo prazo com a implementação desta medida e como e se sugere outro tipo de medidas para reforçar a literacia financeira. Depois passava também a um terceiro ponto que tem a ver com os aplicativos e as ferramentas que a ASF tem lançado com o intuito de apoiar os portugueses na tomada de decisão em várias áreas, nomeadamente o portal dos seguros de saúde, que disponibiliza conteúdos relevantes em matéria de seguro de saúde, a plataforma de comparação de planos de poupança-reforma, que visa dar transparência ao mercado de PPR, reforçar a proteção dos consumidores e promover decisões de poupança mais informadas, estando também prevista a criação de um portal da poupança e do Observatório da Poupança de longo prazo para a reforma. Parecem-nos medidas muito pertinentes e muito úteis para o dia-a-dia dos portugueses, que, aliás, vêm no seguimento da medida de reforço de literacia financeira dos portugueses, pelo que saudamos a ASF por estas iniciativas.
Perguntava qual o feedback recebido das plataformas que já existem, seguros de saúde e PPRs, qual a previsão para a disponibilização do portal da poupança e se estão previstas novas plataformas ou ferramentas para além destas. E penso que terminaria por aqui. Tinha aqui ainda mais uma questão. Se tiver tempo hoje numa segunda ronda, eu colocarei essa questão. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. Passa então a palavra à Sra. Doutora Margarida Correia de Aguiar para responder para o mesmo tempo, 5 minutos. Tem a palavra. Muito obrigada, Sra. Deputada Célia Freire. Então, relativamente à fiscalização e à ação sancionatória, de facto há um reforço porque há uma, digamos, a decisão de afetar mais recursos a estas atividades, não apenas pela contratação de novos recursos humanos com as competências para o efeito, mas também é uma questão de fazer realocações, digamos, ao longo do tempo para zonas de intervenção que nós vamos considerando mais prioritárias do que outras. Na verdade, a nossa ação digamos, a nossa ação de fiscalização ou inspeção, como nós também lhe chamamos, ela é dirigida em função dos riscos, ou seja, os meios que nós afetamos para este tipo de atividades é função, digamos, dos riscos que nós avaliamos. Não quer dizer que haja mais riscos. O que acontece também, Sra. Deputada, é que temos mais regulamentação para supervisionar. Eu fiz no início da minha, aqui na minha intervenção, uma listagem que não é exaustiva da regulamentação que foi aprovada, quer de normas, quer de soft law, e isso depois tem uma consequência, é que é preciso supervisionar. Portanto, digamos que há aqui também uma ligação estreita com esse facto. Por outro lado, nós reforçamos, como eu tive também a ocasião de referir, a nossa capacidade de intervenção em matéria de ação sancionatória, alocando mais recursos humanos, portanto, houve um investimento no departamento que trata da ação sancionatória e, portanto, isso depois traz resultados. Isto não significa que haja mais risco ou mais reclamações, até pelo contrário. Nós temos estado a verificar e na apresentação que entreguei aos senhores deputados podem visualizar que há uma ligeira tendência para uma redução das reclamações. É evidente que isso não nos deve satisfazer, porque a verdade também é que as pessoas só reclamam se sabem. E o facto de, enfim, pegando no segundo tema da literacia financeira, quando há pouca literacia financeira, quando há pouca informação, naturalmente que também as pessoas tendem a não reclamar. Portanto, nós temos aqui sim, temos aqui também este aspecto que não podemos deixar de ter em linha de conta. Quando nós vemos as reclamações a baixarem, não nos podemos dar por satisfeitos, porque nós sabemos bem que há quem não reclame porque não saiba que pode reclamar. Quanto à literacia financeira, sim, é muito importante a introdução da educação financeira nas escolas, ao longo do ciclo de vida, digamos, da escola, não é assim? Quer para os mais pequenos, quer para os jovens, mas também não podemos esquecer os adultos. E, portanto, eu aqui gostava de enfatizar o papel que tem sido feito pelo Conselho Nacional de Supervisores Financeiros. Eu penso que o tema da literacia financeira é um desafio nacional e, portanto, é um desafio que implica que, enfim, as várias instituições, muitos setores, as empresas, instituições públicas, supervisores, reguladores, trabalhem em conjunto, de uma forma harmonizada, nesse sentido, de modo que só posso congratular-me com esta, digamos, integração deste tema nos currículos escolares. Quanto ao tema das ferramentas, sim, as ferramentas são, que eu aliás também tive a ocasião de referir, são fundamentais para melhorar, digamos, o ambiente, o contexto em que os consumidores têm que tomar decisões, fazer as suas escolhas. Portanto, sejam ferramentas para comparabilidade de produtos, quer quanto ao seu conteúdo, quer quanto às rendibilidades, quer quanto ao risco, quer quanto a comissões, etc.
Essas plataformas são realmente muito importantes. Esta que foi lançada em abril, que diz respeito aos PPRs, portanto, inclui todo o mercado, são cerca de 1000 produtos. Penso que é uma plataforma que está muito friendly, tem tido muito acesso por parte de consumidores, nós temos números que nos têm agradado bastante e, portanto, é um instrumento fundamental e que pode também contribuir para a literacia financeira. Também disciplina o mercado, porque havendo uma plataforma que tem metodologias que normalizam, digamos assim, os resultados, o desempenho dos produtos, isso acaba também por disciplinar o mercado e isso acaba por ser muito útil também para o consumidor, para além do tema da transparência, obviamente. O portal dos seguros de saúde, enfim, é um portal de literacia financeira e de apoio ao consumidor, com conteúdos dirigidos a este ramo de seguros, que tem tido um crescimento, como sabem, muito elevado. Sr. Presidente, por favor. E quanto ao da poupança, ele tem exatamente a mesma orientação, o mesmo objetivo, e o que se espera é que fique lançado em 2025, está bastante avançada a sua construção, portanto eu penso que é possível tê-lo em 2025. Muito obrigado. Passaremos então ao Grupo Parlamentar do Partido Chega. Sra. Deputada Patrícia Almeida, 5 minutos, tem a palavra. Obrigada, Sr. Presidente, Dra. Margarida Correia de Aguiar, restante comitiva, Srs. Deputados. Gostaria de concentrar esta minha intervenção em 4 eixos que consideramos cruciais, nomeadamente a proteção efetiva dos consumidores, a eficiência e digitalização da atuação por parte da ASF, a prevenção no combate à fraude e, por fim, reforçar também a questão da gestão dos riscos sistémicos. Em relação à proteção do consumidor e do combate à fraude, verificamos que existe por parte da ASF a intenção de desenvolvimento de um portal de poupança a longo prazo para a reforma e de um observatório de poupança também a longo prazo, assim como a descentralização territorial do apoio aos consumidores, com o objetivo de prevenir práticas consideradas discriminatórias do consumidor de seguros. A primeira pergunta que gostaria de deixar à Dra. Margarida Aguiar é como é que será garantida a efetiva descentralização do apoio ao consumidor para que não se resuma apenas a iniciativas pontuais e se haverá um reforço de meios e presença física em todo o território nacional, porque uma das muitas queixas do consumidor é, de facto, a dificuldade de acesso a estes serviços. A ASF realça ainda a necessidade de um aumento extraordinário de recursos humanos, e isso ficou verificado na apresentação da Dra. Margarida Correia, quando disse que a ASF aumentou, nomeadamente, com a criação de gabinetes e de grupos de especialização para o desenvolvimento de um trabalho mais efetivo. Contudo, verificamos também que existe no vosso plano um ambicioso programa de transformação digital com o objetivo de otimizar processos através da automação, da celeridade, da produtividade, do rigor, da segurança, etc. E a pergunta que lhe deixo é exatamente neste sentido, ou seja, como é que a ASF justifica a necessidade de um aumento de pessoal quando o plano de atividades prevê a implementação, então, de um novo sistema e de um novo sistema concreto do ERP e de ferramentas de automação que visam a obtenção de ganhos de eficiência e eficácia muito relevantes, mas que diz-nos a prática que habitualmente levam à diminuição e a uma racionalização de recursos humanos e, portanto, a nossa pergunta é no sentido de perceber esta interação. Em relação às ações sancionatórias e de combate à fraude, existe também uma intenção por parte da ASF de promover o recurso a procedimentos de natureza sancionatória e não sancionatória, mais céleres e simplificados, com o qual, obviamente, concordamos para regularizar e sancionar o incumprimento de normas e, concretamente, 2 perguntas. Quais os mecanismos e prazos que serão implementados para recuperar, nomeadamente, as pendências dos processos de contraordenação que ainda não estão concluídos ou que estão em fase administrativa, e que medidas específicas serão adotadas para melhorar a cooperação com entidades como a Polícia Judiciária
e o Ministério Público, no sentido de reforçar a prevenção e combate ao branqueamento de capitais e financiamento de terrorismo. Em relação à questão da gestão de riscos e de proteção das catástrofes naturais, e Portugal tem sido ultimamente afetado por catástrofes naturais de diversas, fala-se concretamente na questão do risco sísmico e da proteção dos seguros para esta catástrofe em específico. Ao contrário de muitos países, Portugal não tem qualquer sistema nacional estruturado para promover e gerir, quer uma proteção ex ante e ex post das empresas e cidadãos, no caso da ocorrência destes eventos, e neste Parlamento, quer na 15ª, quer na 16ª legislatura, tivemos a oportunidade de trabalhar no Grupo de Trabalho de Prevenção e Proteção Sísmica, concretamente vulnerabilidades, nomeadamente ao nível também dos seguros, e tivemos inclusive a audição com a Associação Portuguesa de Seguros, que apresentou no Grupo de Trabalho uma proposta de criação de um Sistema Nacional de Proteção de Riscos Catastróficos, mas que de facto até à data não se efetivou e que se verifica também no plano de atividades da autoridade que não existe nenhuma efetivação em relação a este tipo de seguros. Para além dos estudos, que há ações regulatórias concretas, e a doutora Margarida Aguiar falou que entregaram em dezembro de 2024 a proposta para um fundo sísmico. Para além desta proposta, se existem outras medidas concretas, até para uma fiscalização rigorosa, uma transparência e proteção real dos cidadãos em relação a estes riscos. Obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. Passa então a palavra à Sra. Doutora Margarida Correia de Aguiar para responder. 5 minutos, tem a palavra. Muito obrigada, Sra. Deputada Patrícia Almeida. Relativamente ao tema da proteção do consumidor e voltando ao portal da poupança de longo prazo para a reforma e ao observatório da poupança de longo prazo para a reforma, pois evidentemente que são duas ferramentas, como eu há pouco referi, que visam justamente apoiar o consumidor no sentido de que com mais informação e com conteúdos apropriados associados a produtos de poupança para a reforma poderem estar mais capacitados sobre as escolhas que podem fazer e sobre a realidade concreta daquilo que é, a poupança para a reforma, aquilo que serão as pensões no futuro, quer sejam as pensões públicas associadas depois aos regimes complementares, através do segundo pilar, fundos de pensões proporcionados ou planos de pensões proporcionados por empresas, e o terceiro pilar, através de iniciativas individuais de aquisição de produtos do tipo PPR, porque é assim um produto bastante popular e que todos conhecemos. Relativamente à descentralização do apoio ao consumidor, isto é um projeto que nós temos em carteira, que não está ainda concretizado, porque justamente tem que ver com a falta de recursos humanos, e eu aqui permito-me já responder à sua questão. Não é possível. Nós gostaríamos muito de desenvolver muitas iniciativas, há muita coisa para fazer, mas é preciso recursos humanos. E aí não consegue substituir os recursos humanos por ferramentas tecnológicas. Há áreas em que, os recursos humanos não têm hipótese nem com a inteligência artificial, digamos assim, que aliás não está no horizonte, é possível fazê-lo. A ideia aqui desta descentralização territorial de apoio ao consumidor, já que não temos os recursos humanos para nos podermos, distribuir pelo território, a ideia aqui é estabelecer uma parceria com SIACs e, portanto, através dessas estruturas, não só dar formação aos técnicos desses SIACs que lhes permita depois ter uma capacitação para poderem prestar informação adequada às populações nos territórios que servem, quer em relação a seguros, especialmente em relação a seguros, mas evidentemente também
no que diz respeito a fundos de pensões ou produtos de poupança para a reforma. Portanto, quanto ao tema dos recursos humanos, na verdade, a ASF, desde há muitos anos, sei lá, posso recuar a 2010, não preciso ir tão longe, a ASF tem estado a receber competências e responsabilidades acrescidas. Posso citar a transposição da diretiva IORP, posso citar que teve que ser regulamentada e tem que haver supervisão, posso citar o regime de solvência 2, posso citar toda a regulamentação europeia em matéria de finanças sustentáveis, toda a regulamentação europeia em matéria de resiliência operacional digital, só para dar aqui alguns exemplos. Ora, isto não se resolve com digitalização. É preciso investir em conhecimento, capacitação e ter pessoas com esse conhecimento e para receberem esse conhecimento e, portanto, para depois nós podermos fazer o nosso trabalho de regulação e fazer o trabalho de supervisão. São áreas em que estamos muito longe de poder substituir, digamos, a inteligência humana por inteligência de máquinas. E, portanto, enfim, é esta, no fundo, a explicação que eu tenho para dar. É uma questão muito pertinente que, aliás, a senhora deputada levanta e que, a bem dizer, em áreas onde o podemos fazer, já estamos a fazê-lo, que são aquelas áreas onde há transações que se repetem. Portanto, tudo o que é back-office, atividades de back-office, são atividades onde, efetivamente, é importante que se invista em digitalização, em automatização e, eventualmente, até em inteligência artificial, dispensando, portanto, as pessoas para tarefas mais enriquecidas de um ponto de vista intelectual, digamos assim, de um ponto de vista técnico, que as máquinas podem fazer. Sendo certo também que depois há, assim, algumas áreas da supervisão onde nós podemos também vir a utilizar a inteligência artificial. Não sei se depois terei a oportunidade de falar sobre isso. Sobre a recuperação de... mesmo no tempo. Pronto, sobre a recuperação de pendências e articulação com outros organismos na área do combate ao branqueamento de capitais. Lá está, as pendências só se resolvem com recursos humanos. E, portanto, mais uma vez, nós temos que gerir estes processos em função também das disponibilidades que temos. Muito obrigado. Talvez o risco sísmico e os riscos catastróficos ficariam depois para uma segunda... Sim. Está bem, senhora deputada? Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado, senhora Presidente. Passemos então ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, deputado Miguel Costa Matos. 5 minutos, tem a palavra. Muito obrigado, senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, e permitam-me começar por felicitar a senhora Presidente, Margarida Correia de Aguiar, pelo mandato que desempenhou e agradecer-lhe, acho que não só em meu nome, em nome do Grupo Parlamentar, mas em nome de todo o país, pelo serviço que prestou à República nas funções que muito bem desempenhou. Nós, naturalmente, temos várias questões que temos vindo a trabalhar ao longo dos anos aqui e que gostávamos de perceber um bocadinho o seu ponto de situação. É, desde logo, de louvar várias das iniciativas que a ASF tem colocado em matéria de soft law. Dou 2 exemplos, o direito ao esquecimento e os cartões de saúde. O direito ao esquecimento, a ASF avançou o que podia, agora falta ao Governo fazer a sua parte. E o Governo está mais de um ano atrasado face àquilo que é o prazo legal. Felizmente, aquilo que eram as limitações em matéria de competências legais da ASF foram resolvidas no último Orçamento do Estado que o Partido Socialista aprovou num cavaleiro que foi lá metido. Por sugestão da senhora Presidente, podemos resolver aqueles problemas, não digo a forma legal, mas o conteúdo, e acho que ficou bem resolvido. Mas então vou dar o desafio que os seus sucessores terão e que gostava que a senhora Presidente comentasse, que é como é que nós podemos usar o músculo completo da ASF para, de uma vez por todas, resolvermos este problema. Porque assim que houver um decreto-lei do Governo a regulamentar, não pode haver desculpas da ASF em assegurar a plena efetividade deste instrumento. Em relação aos cartões de saúde, o faroeste da anarquia reina neste momento. Felizmente, a ASF vai introduzir para as suas entidades supervisionadas algumas regras, mas o grosso das entidades que emitem planos e cartões de saúde não são supervisionadas pela ASF. E, portanto, queríamos perceber, do vosso ponto de vista, o que é que nós devemos fazer como Assembleia da República para proteger os consumidores nesta matéria.
Além deste tema, há um terceiro tema que a Sra. Presidente muito bem desenvolveu, que é o Fundo de Garantia Sísmico. Eu aí não tenho muito a acrescentar, sem ser dizer, estamos 15 anos atrasados. Há 15 anos já havia propostas para isto e estamos à espera. Eu espero que o Governo da AD agora pegue no vosso trabalho, porque deixar isto na gaveta é que não me parece uma boa solução. Mas eu digo-lhe uma coisa que eu não consigo ouvir o que o Dr. Paulo Núncio está a dizer, mas ele seguramente terá a sua oportunidade. Sem diálogo, Sr. Deputado Paulo Núncio. Sem diálogo. Será segura a sua oportunidade de fazer perguntas. Mas eu não queria deixar de dizer à Sra. Presidente e transmitir à ASF aquilo que é a posição do Partido Socialista muito clara e que está consubstanciada num projeto de resolução aprovado amplamente nesta Casa. É que nós não podemos ficar pelo Fundo de Garantia de Riscos Sísmicos. Nós temos que urgentemente avançar para a garantia de riscos catastróficos, nomeadamente os climáticos. Porque nós temos um protection gap muito grande em matéria de incêndio, em matéria de inundações, e todos os outros países da União Europeia já têm proteção, nomeadamente de resseguro em matéria climática, nomeadamente de inundações e de incêndios. E há questões que serão difíceis de resolver, mas que é preciso avançar para elas. E um fundo que serve para uma coisa pode servir para outra, com 2 pilares, com certeza, mas deixarmos essa opinião. Um quarto tema que nós gostávamos de abordar tem a ver com a míriade de seguros sem regulamentação ou sem oferta de mercado que existe. Estamos, de facto, perante uma falha de mercado na área agrícola, na área das pescas, na área do mar. Estamos, de facto, numa falha não do mercado, mas de nós, legisladores, em matéria de regulamentação em várias dezenas de seguros, e perceber se neste seu mandato há alguma conhecimento, sabedoria que nos possa legar para podermos resolver este problema de agora em diante. Um tema seguinte, enfim, porventura não dará para falar de todos, mas tem a ver com as pensões privadas que têm vindo a crescer no nosso país e que tem sido um tema de crescente preocupação de todos os partidos, mas que têm vindo a ser crescentemente subsidiadas. E esta é uma preocupação que nós temos que analisar. É que à medida que vamos aprofundar este investimento, não só dos particulares, mas também público por via de benefícios fiscais e não só nestes instrumentos, eles têm que ter um outro grau de controle. Um outro grau de controle naquilo que investem, nomeadamente promoção de diversificação da sua carteira de investimentos, nomeadamente questões prudenciais que têm que ser asseguradas, mas a questão mais importante é a questão distributiva. E o risco que nós estamos aqui a contribuir para o oposto do que nos mandata a Constituição, que é o sistema fiscal contribuir para debelar e não agravar desigualdades. Um último ponto, Sr. Presidente, já que o nosso tempo está a acabar, dados os enunciados da Sra. Presidente em matéria de gestão orçamental da ASF, que vão muito em linha com a reforma da supervisão do sistema financeiro de 2019, perguntar se a Sra. Presidente entende que esta é a altura de podermos retomar de novo essas matérias que em grande parte iam ser resolvidas por essa reforma. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Passo então a palavra à Sra. Doutora Margarida Correia de Aguiar. 5 minutos tem a palavra. Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigada, Sr. Deputado Miguel Matos. Já está. Tenho que aproximar, não é? Pois, desculpa. Muito obrigada, Sr. Deputado, também pelas questões que levanta. Estou pegando aqui nos planos de saúde. Nós, efetivamente, lançámos uma soft law, portanto, um conjunto de recomendações dirigidas às empresas de seguros, uma vez que nós somos uma autoridade de supervisão de empresas de seguros, não de empresas que emitem cartões, que é assim que se apresentam os planos de saúde. Essas recomendações, posso lhe dizer, que aliás isso já consta até do nosso site, que a maior parte das empresas adotaram as recomendações, o que significa que vão deixar de fazer determinadas coisas, o que já não é nada mau. Portanto, as empresas de seguros vão deixar de vender planos de saúde. Acho que é importante. Se estão a vender seguros de saúde, que estão a vender planos de saúde, que é para não aumentar a confusão. Portanto, esse ponto, há aqui vários, eu dou este exemplo, assim como posso dar um outro exemplo. Na venda dos seus seguros de saúde, devem-se abster de utilizar a expressão plano na venda dos próprios seguros de saúde. Portanto, o que nós temos aqui é uma boa receptividade
das empresas de seguros, do setor segurador, a estas recomendações. O que fazer mais para além disto, uma vez que digamos, o nosso alcance são as empresas de seguros, são os seguros. Então, relativamente aos planos de saúde, o que nós pensamos, e já propusemos, é que seja aprovada legislação específica para regular os planos de saúde. E essa legislação específica para regular os planos de saúde deve também considerar e deve também prever depois quem é que fiscaliza, digamos, a atividade, o regime jurídico que venha a ser definido para os planos de saúde. Quanto ao direito ao esquecimento, temos a nossa parte feita. Eu gostava de dizer às senhoras e senhores deputados, a norma regulamentar que foi emitida o ano passado está plenamente em vigor. Há uma série de deveres que foram impostos às empresas de seguros, são deveres muito significativos, que também têm muito a ver com a questão de normalizar procedimentos por parte do setor, haver uma espécie de um level playing field na forma como vão cumprir ou operacionalizam, se quisermos assim, os deveres que estão previstos desta lei fundamental, que é a lei do direito ao esquecimento, e nós vamos intensificar a ação de supervisão, lá está, ao intensificarmos este lado, provavelmente não podemos manter, nós temos que fazer uma distribuição dos nossos recursos, mas certamente que vai acontecer um esforço, um foco de supervisão na aplicação desta norma regulamentar, com ações de supervisão, pode ser off-site ou on-site, além de que as empresas de seguros passam a ter que entregar à ASF anualmente um reporte de informação bastante detalhado e que nos vai permitir fazer uma monitorização muito concreta da aplicação desta norma regulamentar. Portanto, era este o ponto de situação que eu teria para dar. O número de reclamações não é muito elevado, mas lá está. Eu acho que esta lei precisava de ser mais conhecida, para que as pessoas saibam quais são os direitos que têm. Porque uma pessoa que não conhece os seus direitos também não reclama, certo? E, portanto, a ideia de que há poucas reclamações é um facto, há poucas reclamações, mas isso não significa que as pessoas estejam informadas. E é por não estarem informadas também, se calhar, não reclamam. Melhor seria que, estando informadas, não reclamassem. Portanto, está aqui, temos que olhar aqui para os dois lados da moeda. Portanto, eu acho que isto é uma lei que precisava de uma campanha de divulgação para que as pessoas conheçam os seus direitos, aquilo que esta lei protege, que é uma lei civilizacional, é uma lei realmente bastante relevante de um ponto de vista social e económico também, não é? Depois, quanto ao fundo sísmico, Sr. Deputado, estamos de acordo que é importante pensar num fundo de catástrofes climáticas, especialmente incêndios florestais, cheias. Nós estamos a falar de perfis de risco completamente distintos. O risco sísmico tem um perfil de risco totalmente distinto do perfil de risco de cheias e incêndios. O que nós estamos hoje em dia a verificar é que temos cheias e incêndios todos os anos, cada vez mais severos, mais ritmados, etc. Felizmente, relativamente ao risco sísmico, ele não se tem materializado. Para terminar. Então, se calhar, Sr. Presidente, relativamente ao fundo sísmico e ao fundo de catástrofes climáticas, eu depois faria um apanhado no final, se me permitirem. Muito bem. Muito bem, então. Passaremos então... Muito bem. Muito obrigado, Sr. Presidente. Passaremos então ao Grupo Parlamentar do CDS-PP. O Sr. Deputado Paulo Núncio tem a palavra, 5 minutos. Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, em primeiro lugar cumprimentava a doutora Margarida Correia de Aguiar, cumprimentava desde a última visita da Sra. Presidente aqui a esta Comissão, penso que foi em fevereiro deste ano, e cumprimentá-la também e agradecer todo o trabalho que realizou na liderança nos últimos 6 anos da ASF e todo o seu
compromisso e determinação para resolver problemas que, alguns deles, se arrastam há muito tempo. Nós sabemos que a Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões tem um papel essencial a desempenhar na regulação, na confiança e no bom funcionamento do setor de seguros e do fundo de pensões em Portugal. Sabemos também que o sucesso da canalização das poupanças das famílias para o financiamento das empresas depende muito da confiança das primeiras no mercado de capitais em Portugal e sabemos que nesse mercado o setor dos fundos tem um papel essencial. E por isso, dito isto e agradecendo uma vez mais todo o trabalho que foi feito nestes últimos 6 anos neste setor e analisando o plano de atividades de 2025, mas ainda o relatório de 2024 da ASF, gostaria de fazer algumas perguntas. Nas contas da ASF, salta à vista uma despesa com capital ativos financeiros de 22,5 milhões de euros para o ano de 2023. E é mencionado no relatório que as receitas nesta rúbrica subiram em 2024 e passo a citar, devido ao reembolso do SEDIC adquirido no final do ano anterior, por isso, do ano de 2023. Eu chamo a atenção desta referência nas contas, porque esta operação acontece no contexto da denúncia que foi feita pela UTAU relativamente à operação de redução artificial da dívida pública que ocorreu no final do ano de 2023 por parte do Governo Socialista e que foi já amplamente discutida nesta Comissão. E a pergunta que lhe fazia, as perguntas que eu lhe gostava de fazer, era, por um lado, porquê a singularidade desta operação relativamente a 2022 e a 2024, o porquê de ter ocorrido em 2023, e já agora, de uma forma direta, se houve alguma interferência política por parte do anterior Governo, do Governo Socialista, designadamente algum despacho assinado pelo ex-ministro das Finanças, Fernando Medina, na gestão da ASF, no sentido da aquisição de SEDIC no final do ano de 2023. E se a resposta for afirmativa, também perguntar-lhe se houve algum custo de oportunidade ou perda financeira para a ASF como consequência desta operação de compra destes ativos. A segunda pergunta que lhe gostava de fazer tem a ver com o âmbito da atividade regulatória da ASF. Reparamos que houve uma evolução no mercado em matéria de qualidade dos serviços e de sanções regulatórias e a pergunta que lhe faço é como é que interpreta a coincidência de uma diminuição de reclamações no mercado com o aumento das reclamações à própria ASF. Por isso, houve uma redução de reclamações aos operadores, mas houve um aumento das reclamações à ASF, saber se existe aqui alguma relação. Depois, a ASF publicou também um novo acordo de empresa no final de agosto, que abrange, penso que, 283 trabalhadores. Pergunto-lhe se considera que é benéfico este acordo para o funcionamento da ASF, qual é o impacto financeiro que este acordo tem e se este acordo protege a ASF de atividades futuras. Finalmente, e aproveitando a sua provável última presença aqui nesta Comissão, gostava de lhe perguntar de uma forma breve se nos podia fazer um balanço dos principais desafios que teve nestes últimos 6 anos e se pode deixar aqui alguma sugestão, alguma recomendação para a nova direção da ASF no futuro. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Passo então a palavra à Sra. Doutora Margarida Correia de Aguiar. 5 minutos. Tem a palavra. Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigada, Sr. Deputado Paulo Núncio. Portanto, vou aqui responder à sua primeira questão sobre o investimento em SEDIPs, passagem do ano. Senhor Deputado, isto é uma prática recorrente.
O investimento é uma prática... Senhor deputado, não, eu gostava... Bem, se não se importam, eu gostava de dar nota do seguinte. O investimento neste tipo de títulos da dívida pública portuguesa, no final do ano, é algo recorrente. Não tenho memória, devo dizer-lhe, de qualquer interferência política, de ter recebido algum despacho de qualquer Ministro das Finanças para fazermos investimentos em CEDIPs. O que lhe posso dizer é que estes investimentos têm sido feitos de forma recorrente e, portanto, desconhecendo eu esses despachos, que certamente haverá mais do que um despacho, digo eu. Na verdade, o que se passa aqui é que são aproveitados saldos que estão disponíveis de tesouraria, digamos assim, nos últimos dias do ano e, portanto, eles são investidos neste tipo de dívida, portanto, é uma espécie de um overnight, passam o ano investidos, é verdade, em dívida pública e depois são libertados nos primeiros dias do ano seguinte. Mas só para efeitos de esclarecimento, há uma nota, na página 206 do relatório de contas, que faz referência expressa a um despacho do Ministério das Finanças. Deputado, temos a segunda ronda. Não entra em diálogo. Não, eu é que vou esclarecer. O senhor deputado está a ler o relatório de contas de 2024. Pronto, mas... Se é que não houvesse diálogo. Mas se ler outros relatórios, vai verificar que estes investimentos também foram feitos. Não lhe posso precisar em todos os anos, mas tenho realmente ideia que terá acontecido... Deputado, pedia-lhe que deixasse a oradora terminar a intervenção, por favor. Está bem? Pronto, eu vou passar por cima vou passar ao outro assunto. O senhor deputado deu indicação de facto, ter ocorrido uma diminuição de reclamações no mercado durante o ano de 2024. É um facto, eu, aliás, referi essa tendência, uma tendência de redução de reclamações junto dos operadores e dá nota de um aumento de reclamações junto à ISF. Um aumento pouco significativo, eu diria pouco material, e que terá certamente a ver com o facto de nós termos alterado o nosso sistema de reclamações. Porque hoje em dia as pessoas, quando querem fazer reclamações e acedem ao site da ISF, encontram, digamos, um guião, uma espécie de um GPS com o percurso que têm que fazer. Dirigem-se primeiro aos operadores, mas é-lhes dada a oportunidade, lá está, é acesso à informação, acesso a conhecimento para poderem agir de acordo com os seus interesses. E, portanto, de acordo com esse guião, esgotada, digamos, a instância do operador, e se o consumidor não ficar satisfeito, ele sabe, por via desse guião, que pode recorrer à ISF. E, portanto, eu penso que isso é o resultado, uma vez que, no total, as reclamações têm digamos, um caminho para já descendente, o facto de haver mais pedidos, no fundo, de revisão, não é? Das decisões tomadas pelos operadores em matéria de reclamações tem a ver com digamos, com esta ferramenta que se encontra disponível e que melhora o conhecimento do consumidor sobre a forma como pode gerir, digamos, o tema das reclamações. Quanto ao acordo de empresa, de facto, a ASF assinou um acordo de empresa parcial, não engloba ainda todas as matérias, ficaram de fora para uma segunda ronda de negociações, matérias relacionadas com categorias profissionais e remunerações, portanto, matérias de carreiras e remunerações, e este acordo de empresa não veio honorar, digamos assim, as despesas com pessoal da ASF. O que veio foi reconhecer
uma prática recorrente, digamos assim, de políticas de recursos humanos que, através de um acordo da empresa, ganham uma estabilidade que já existia, mas que passa a estar, digamos, formalizada e que é um aspecto muito relevante para termos aqui, digamos, o justo equilíbrio, digamos assim, entre aquilo que são as necessidades da ASF de recrutar pessoal e aquilo que são as expectativas digamos, dos candidatos ou dos futuros trabalhadores que procuram trabalhar na autoridade. Muito obrigado, Sra. Presidente. Então... Damos assim por encerrada a primeira ronda. Passaremos então à segunda ronda. Temos 2 inscrições, parte do PSD e parte do Chega. Iniciaremos então pelo PSD. A Sra. Deputada Célia Freire tem a palavra 2 minutos. Sim, se me permitem, eu vou ser muito rápida, não vou usar esse tempo. Queria mesmo só aqui colocar o último ponto que deixei há pouco, e que tem a ver com a lei do direito ao esquecimento, até porque já aqui foi abordada e, de facto, sabendo que termina no dia 14 de setembro o prazo de consulta pública sobre a regulamentação da lei, gostaríamos também aqui de deixar uma nota. Sabemos que desde o início o PSD acompanhou as preocupações sobre este tema da iniciativa do Partido Socialista, não deixando de alertar para algumas fragilidades do mesmo, como se veio a comprovar, nomeadamente pelo incumprimento por parte das seguradoras e instituições financeiras, como referido na última audição ainda este ano. No fundo, a minha pergunta era se acredita que este tema ficará definitivamente resolvido e sem fragilidades para poder ser aplicado. Era mesmo só isso. Muito obrigado, Sra. Deputada. Passaremos então à Sra. Deputada Patrícia Almeida, do Partido Chega. 2 minutos, tem a palavra. Obrigada, Sr. Presidente. Só voltar à questão dos recursos humanos e da necessidade de recursos humanos para o desenvolvimento de projetos, dizer à doutora Margarida Aguiar que concordamos exatamente com isso, que não é despedindo indiscriminadamente ou substituindo indiscriminadamente o conhecimento e a força de trabalho humana pelas máquinas que iremos de facto ter eficiência, e isto até no contexto de que esteve na ordem do dia há semanas o facto de haver forças políticas que defendiam o despedimento indiscriminado sem esta racionalização. Aqui o que eu lhe perguntava neste momento é: para que haja, ou para que a ASF funcionasse, não diria a 100%, mas quase a 100%, e conseguindo responder a todas as solicitações e obrigações que tem, neste momento está em falta com quantos, ou não é com quantos, ou em termos de recursos humanos, o que é que lhe está em falta, e isto até no sentido de que falou na sua apresentação que houve um corte de orçamento à ASF e que, portanto, por isso também não consegue fazer mais porque não tem orçamento para isso, e, portanto, perceber este balanço em termos de orçamento e de recursos humanos em falta na instituição. Obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. Passo então a palavra à Sra. Doutora Margarida Correia de Aguiar para a sua intervenção. Tem 4 minutos. 4 minutos. Tem a palavra. Muito obrigada. Então, Sra. Deputada Célia Freire, quanto ao direito ao esquecimento, bem, nós esperamos que a lei, com o trabalho deste grupo de trabalho, que foi constituído pelo Governo para regulamentar a parte que lhe cabia, que tem que ver exatamente com o estabelecimento de grelhas que vão atribuir a diversos tipos de doenças, tempos de esquecimento, digamos assim, mais benéficos do que o tempo de 10 anos, que é aquele que está fixado na lei e que funciona como regra, por defeito. Enfim, a nossa expectativa é que este trabalho fique feito, exatamente o das grelhas, mas que a regulamentação, penso que será um decreto-lei, suponho, preveja, e isso é muito importante, que fique previsto qual é depois o mecanismo de revisão. Porque, como sabemos, não é? Há cada vez mais inovação tecnológica em termos de fármacos, tratamentos, etc. E, portanto,
estes tempos de cura de determinadas doenças tendem a ser mais curtos. Portanto, é muito importante o tema da revisão e quem é que a faz e com que regularidade. Resta saber também qual vai ser a opção do Governo relativamente à fiscalização depois do cumprimento dessas grelhas. E eu aí não lhe sei responder, porque quem está a regulamentar, a fazer a lei, ou seja, a regulamentação é o Governo. A senhora deputada Patrícia Almeida, voltando ao tema dos recursos humanos, nós de facto temos insuficiências de recursos humanos devido ao acréscimo de competências e responsabilidades que temos vindo a receber, e vamos receber mais, já estão anunciadas várias competências adicionais, como por exemplo as competências que hão de vir por via da transposição da diretiva da resolução de seguros, só para dar aqui um exemplo, mas gostava de lhe dar nota do seguinte: os cortes que têm sido, ou seja, as restrições orçamentais que têm sido impostas no orçamento da ASF não abrangem pessoal, abrangem a aquisição de serviços externos, o que é complicado, porque numa instituição média, que é o nosso caso, nós temos à volta de 270 pessoas, nós não podemos substituir a contratação de determinados serviços recrutando pessoas. Ficaríamos certamente mal servidos, porque nós não temos escala, nem temos dimensão para ter dentro de casa expertise em determinadas áreas que não são core, são áreas de suporte à gestão da organização ASF. E, portanto, estas restrições causam enormes perturbações, porque nós estamos sem a possibilidade de contratar esses serviços que são considerados essenciais para o bom funcionamento da organização. Não se trata de contratar serviços para fazer o trabalho core, regulação e supervisão, porque esse temos que ser nós a assegurar com os tais recursos humanos que são necessários. Relativamente ao tema da insuficiência de recursos humanos, eu aproveitava aqui para referir que foi publicada, não sei se foi ontem, uma portaria relativamente à qual, enfim, nós estivemos a trabalhar já há bastantes anos sobre essa portaria e que finalmente conheceu a luz do dia e que vai ajustar, fazer pequenos ajustamentos nas taxas de supervisão que são cobradas ao setor dos seguros e ao setor dos fundos de pensões e que vão melhorar ligeiramente o orçamento da ASF e que poderão permitir, enfim, uma vez aplicadas, resolver esta insuficiência de recursos humanos, que é uma insuficiência estrutural. Muito obrigado, Sra. Doutora. Damos então por terminada esta audição. Resta-me agradecer à doutora Margarida Correia de Aguiar e à restante equipa a vossa presença cá e, sendo assim, damos por encerrada então esta reunião. Muito obrigado e uma boa tarde. Muito obrigada.